Pirata Zulmiro, o que ele era? Ele era um ex-oficial da Marinha Britânica que vinha de uma família muito rica, nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College, que é uma das escolas mais tradicionais do mundo, uma escola para príncipes. É o futuro rei da Inglaterra, o príncipe William estudou nessa escola, e ele entrou para a Academia Naval, só que ele era muito orgulhoso. Ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, na base da Marinha Real Inglesa, ele tem uma discussão com outro oficial e acidentalmente ele mata o cara. E ele sabia que ia pegar um processo de corte marcial, porque matou um outro oficial e ia ser enforcado, ele deserda. Ele vai no porto da Flórida, naquela época a cidade de San Agustín, ao norte da Flórida, era a capital da Flórida, e toma uma atitude desastrosa e entra como imediato no navio negreiro. Isso em 1823-24, o tráfico de escravos e a pirataria andavam de mãos dadas. E ele fala que 8 meses depois desse navio negreiro, ele faz um motim, matam o capitão do navio, matam metade da tripulação que era a favor do capitão, ele abandona o nome verdadeiro dele, adota esse nome de guerra de Zulmiro, hasteia a bandeira preta, e um detalhe, ele começa a falar que era um pirata grego, porque Zulmiro é um nome da região ali no Mediterrâneo. E ele vem para o Atlântico Sul praticar a pirataria. E aqui no Oceano Atlântico, no Atlântico Sul, ele faz um pacto contra os dois piratas, um espanhol chamado José Sancho e um outro capitão pirata russo, que eles apelidaram de Zarolho, porque era um pirata que levou um golpe de espada no rosto e ficou cego de um olho com uma cicatriz. E os três piratas, o Zulmiro, o Zarolho e o José Sancho, escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, uma ilha deserta, a Ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles, onde eles botavam o fruto dos roubos. E até o Zulmiro ele conta uma coisa interessante. O Zulmiro e o José Sancho enganaram o pirata russo Zarolho, era pirata passando a perna em pirata. Eles pegaram dois depósitos. Aquela coisinha de perdão. E daí o que acontece? Eles escolhem dois depósitos, um na Baía Sudoeste da Ilha da Trindade, que eles cavam uma gruta no pé de uma montanha do Pão de Açúcar, e eles escolhem as obras artísticas em ouro, maciço, as barras de prata. E isso os três piratas sabiam. E no interior da ilha, o Zulmiro e o José Sancho pegam e escolhem outro depósito, que eles chamam de aburra, onde eles cavam um buraco e botam os barris com as moedas de ouro, as barras de ouro, as joias preciosas, as joias quebradas. E esse outro pirata russo não sabia. E daí o Zulmiro fala que a Marinha Espanhola afundou o barco do José Sancho, ele morreu, e o pirata russo Zarolho foi capturado com o bando dele e levado para Cuba, e foi enforcado o bando inteiro. E o Zulmiro era o último dos capitães piratas. E daí ele fala, ele comenta que ele foi capturado por um navio de guerra inglês, isso por volta de 1828, e aquelas coincidências do destino. Um dos oficiais de bordo do navio era colega dele do tempo da Academia Naval e era amigo da família dele. Eram até primos distantes. Quando o cara reconheceu o pirata, ele falou, cara, eu não vou ser teu carrasco, o que eu vou fazer? Vou simular tua fuga aqui no sul do Brasil, você vai jurar pra mim que vai pro sertão, pro interior do Brasil, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. E naquela época tinha negócio do juramento, e ele simula a fuga dele aqui na Baía de Superagui, na Barra de Superagui. 9 dias depois, o Zulmiro sobe a serra e vem chegar em Curitiba, isso em 1828. E imediatamente, assim que ele chega, ele arrebata uma jovem escrava, uma menina de 9 anos, leva para a igreja e casa com ela, para gerar um álibi. Naquela época, a igreja que era o cartório da época. E daí ele fica escondido aqui em Curitiba. E daí passam-se 50 anos, a gente avança para o ano de 1879, bem no plano, no ciclo da erva mate, um imigrante inglês chamado Edward Young imigra para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate, porque nessa época estava a expansão do ciclo da erva mate. Mas Curitiba sempre teve uma imigração muito grande de italiano, alemão, austriano, polonês, ucraniano, nunca teve imigração inglesa. E esse inglês trabalhando em fazenda de erva mate, o transporte de erva mate era todo feito pela Estrada da Graciosa, até os portos de Paranaguá e Antonina. E a Estrada da Graciosa começava ali na frente do Shopping Miller, ia ali pela Bacaxiri, pela Rua Erasto Gettner e ia embora lá por Atuba, tudo. E bem nessa saída da Estrada da Graciosa, onde hoje é o bairro do Bacaxiri, antigamente era o bairro da Colônia Argelina, tinha uma parada de tropeiros chamada Casa do Burro Brabo, que era um lugar lá que hospedaria, uma hospedaria, um bar, e também foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. E esse inglês resolve sair um dia lá, o Edward Young, tinha 20 anos de idade, sai lá para se divertir na Casa do Burro Brabo, fica amigo do dono e comenta, não, eu sou inglês, migrei para Curitiba. E o dono fala para ele, ah, você é inglês? Mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido há mais de 40 anos, isolado no meio do mato? E esse jovem fica curioso, mas tem mora um velho inglês aqui, ele, como é que eu encontro esse velho? E até o cara, o dono da Casa do Burro Brabo, fala para ele, meio-dia cavalgando seu cavalo na direção tal, vai encontrar o casebre do velho do mato, que era assim que ele era chamado em Curitiba. E esse jovem inglês, o Edward, resolve visitar o velho do mato. Falou, vou conhecer esse velho, que mora há mais de 40 anos. E até o dono da Casa do Burro Brabo comentou com ele, não, é um velho educado. As poucas vezes que ele veio aqui, se comportou feito um cavalheiro. E ele vai lá, tira um dia lá o cavalo, encontra lá o casebre do velho do mato, bate na porta.
sai um senhor de 80 anos, falando inglês perfeito com ele, e ele fica amigo do velho. E ele fica surpreso porque o velho falava latim, falava grego, conhecia literatura inglesa. Até ele se pergunta o que um lorde inglês está fazendo escondido no sul do Brasil. Morava o velho e uma escrava só. E o velho não falava nada para ele da vida. E ele falava, cara, esse velho tem algum segredo. Mas ele desenvolve uma amizade, porque o velho era uma pessoa muito ilustrada, com uma cultura muito superior. Passa-se um ano dessa amizade, e esse Edward, ele tinha 20 anos de idade, ele recebe uma carta dos pais, e ele fala pro velho, ó, eu vou voltar para Inglaterra. E daí o velho fala, então Edward, eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai jurar para mim que não vai contar para ninguém minha história enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, tá livre do juramento.